Agora, a gente vai olhar, analisar 4 modelos estruturais que as pessoas tentaram aplicar às redes complexas. Tá? E a gente vai ver como que cada um desses modelos se comporta em relação a essas 3 métricas estruturais que a gente viu. Tá bom? Então, vamos primeiro considerar as redes regulares. Tá? As redes regulares, como eu já disse, são simplesmente redes em que todos nós temos o mesmo número de vizinhos. Tá? A gente pode fazer infinitos tipos de redes com essa característica. Tá bom? Um exemplo de rede regular é o grafo completo, que é a rede completamente conectada. Tá bom? Que é o nosso K5 aqui, ó. Tá bom? Então, será que as redes complexas, elas são redes completas? Elas são grafos completos? Pouco provável, né? Mas, de qualquer forma, talvez a gente consiga utilizar alguma coisa desse tipo de rede para modelar as redes complexas. Vamos ver como que o grafo completo se comporta em relação às nossas 3 métricas. Tá bom? Então, primeiro, qual que é a distância média entre 2 pontos num grafo completo? 1. Certo? Qual que é o coeficiente de clusterização num grafo completo? 1. Né? E qual que é a distribuição de grau? Todo mundo tem n-1 vizinhos. Todo mundo tem grau n-1. Então, isso aqui dificilmente vai representar alguma rede natural. No entanto, vamos guardar esses valores aqui como valores extremos. Tá? Então, quando a gente for analisar redes que são no meio do caminho, a gente consegue avaliar se o seu coeficiente de clusterização é grande ou pequeno em relação a uma rede completa, se a sua distância média é grande ou pequena. Tá? Então, o grafo completo é um caso extremo em que a gente minimiza o caminho médio e maximiza o coeficiente de clusterização e maximiza o grau do nó. Ok? Vamos ver uma outra rede regular. Uma látice regular. Tá? Uma látice, em geral, é uma rede extremamente organizada. Então, um grid regular é uma látice. Tá? Então, se você fizer um grid, tá? Isso aqui é uma látice. Qual que é a característica dela? Então, cada nó, ele se conecta com nós que são geograficamente próximos a ele, tá? E o número de vizinhos é o mesmo para todo nó. Tá? Então, você tem a mesma situação, né, como se um fosse cópia do outro aqui. Não precisa ser exatamente cópia, mas tem que ser uma estrutura similar. Tá? E as arestas numa látice, elas sempre resultam de uma característica local. Tá bom? Então, uma látice ela só pode ter arestas que conectam nós que ficam numa região geográfica restrita. Tá bom? Então, isso aqui é uma látice, uma treliça. Tá, então, aqui, ó, R, né? Então, todo par de nós é conectado se a distância entre os dois for menor ou igual a R. Então, aqui no caso, aqui seria R, tá? O valor de R, isso aqui. E esse R, ele não pode ser grande demais, senão a látice perde a propriedade de látice e passa a ser o quê? Se esse R aqui for muito grande, se o R for até aqui, vai virar o quê essa látice? Vai virar um grafo completo, certo? Todo mundo vai conectar com todo mundo. Então, gente, numa látice, essa distância R aqui, ó, para caracterizar a distância entre 2 pontos, ela tem que ser pequena, tá bom? Ok, então o que a gente tem numa látice? Por exemplo, isso aqui, que é um anel, tá? Em que cada nó, ele se conecta a seus vizinhos a distância 2, tá?
Então, você tem um anel, e aí você sempre conhece aquele nó que fica à distância, no máximo 2 de você. Isso aqui é uma látice também. Tá? Então, vamos analisar as métricas estruturais dessa látice. Tá? Então, primeiro, qual que é o caminho médio, o comprimento de caminho médio aqui? Hein? Vocês acham que o comprimento de caminho médio é muito pequeno, é muito grande? Então, se você tem, por exemplo, aqui, K, né, é a distância, é esse R aqui, basicamente, né, a distância até onde você tem um vizinho. Tá? Então, se você tem nós a distância 2, o comprimento do caminho é 1. Se você tem nós a distância 3, esse cara e esse cara, distância 3. No anel, né? Qual que vai ser a distância mínima entre os dois? 2, né? Então, a gente consegue pular por esse nó? Não, é 3 também, não consegue chegar em 2 passos. Ah, não, consegue. 2, vem por aqui, tá? Sai por aqui e vem por aqui. Ok? E a distância 4? Quantos passos a gente precisa? 1, 2. Tá? E a distância n sobre 2, tá? Para sair daqui e chegar aqui. Quantos passos a gente precisa fazer? 1, 2, 3, 4. Sendo que a rede tem... Quantos nós aqui, gente? Me ajuda? 20. Então, vocês viram que numa rede com 20 nós, aqui a distância máxima é 4. Né? Sendo que o K é igual a 2. Então, a fórmula que a gente consegue derivar aqui é que esse caminho médio, você não pode pegar o máximo, você pega o médio, né? Ele é mais ou menos n sobre 2K. Tá? Então, se você somar todos os caminhos e dividir pelo número de caminhos, você vai ter mais ou menos 20 sobre 4, 5 aqui. É, mais ou menos isso, né? Mais ou menos, tá vendo? É dessa ordem, ok? E o coeficiente de clusterização, gente, ele é alto ou baixo aqui nessa rede? Tá? Então, se você pegar todos os vizinhos de um nó, tá? Por exemplo, esse nó aqui, quem que é vizinho dele? Esses dois e esses dois, né? Quantos deles têm arestas que são conectados? Esses dois são e esses dois são também, né? Então, 3 dos... Quantos? 6? São conectados. 3 dos 4? Aqui o número possível de conexões seria 4 vezes 3 sobre 2? Oi? 6. E são quantos? 4 em 6, né? Eu contei quantos aqui? 1, 2, 3. Deu 3 em 6, né? Mas aqui está falando que, em média, o coeficiente de clusterização é 0,75. Tá? Então, quando você somar isso tudo e dividir pelo número possível de triângulos, você vai ter mais ou menos 0,75. Esse número ele depende do K, tá bom? Então, se você tiver K igual a 1, ou K igual a 3, você vai ter um número diferente aqui, ok? E qual que é a distribuição de grau? Constante, né? Uma rede regular. Ok. Então, será que a gente pode usar redes regulares para modelar redes complexas? Tá? Então, uma coisa boa de redes regulares é que o coeficiente de clusterização deles é alto. Uma látice como essa, né? Então, você vê que ela reflete, sim, alguns aspectos de uma rede social, por exemplo, né? Aquelas pessoas que moram na sua proximidade geográfica, você tem uma probabilidade alta de conhecê-las, né? Então, justamente o que acontece numa látice. Você conhece aqueles que estão perto de você. E, ao mesmo tempo, se você conhece 2 pessoas, quer dizer que elas moram perto também uma da outra, e a probabilidade delas se conhecerem é alta também. Tá? Então, essa característica de localização e clusterização alta é uma boa
propriedade desse tipo de rede regular. É uma propriedade que a gente encontra, sim, em redes complexas, redes sociais. Tá? Só que a gente vai ver daqui a pouco que tem outras características de redes sociais que a gente não encontra aqui. Vocês conseguem me dar um exemplo? O que aquela rede social que a gente viu no início tem que essa Lattice não tem? Qual que é o caminho médio aqui? É N sobre 2K. Isso é assintoticamente... Vocês conhecem notação assintótica? Eu até ia falar sobre isso, mas não deu... Não. Você tem essa função aqui, tá? Gente, a distância média, L, é igual a N sobre 2K. Isso é da ordem de quê? N. Então, a gente tem log N? Não, né? Então, está faltando essa propriedade de mundo pequeno na nossa lattice para a gente conseguir chegar na nossa rede complexa. Certo? Então, vamos continuar. Vamos ver outros modelos, outros tipos de grafos, para ver se a gente consegue chegar no modelo mais adequado. Ok? Vamos ver redes aleatórias. Tá? Esse assunto de redes aleatórias, ou random networks, tem uma área de pesquisa riquíssima que só estuda redes aleatórias. Tá? E a gente vai ver algumas características dessas redes agora, e a gente vai tentar entender se a gente pode usar elas também para modelar redes complexas de mundo pequeno. Tá? Então, como que a gente define uma rede aleatória? A gente primeiro pega N nós, N vértices, e um número entre 0 e 1, que vai ser a nossa probabilidade de ter uma aresta entre dois nós. Constante, tá? Vamos supor meio, tá bom? Então, cada par de nós tem a probabilidade meio de ser conectados, ok? Só isso. Então, esse é o processo de gerar uma rede aleatória. Então, ela é uma rede bastante regular também, né? Então, se a gente tem uma rede de 5 nós, gente, N igual a 5, tá? 1, 2, 3, 4, 5. E a gente tem a probabilidade P, aqui ó, probabilidade P igual a 0,5. Qual que é o valor esperado de número de arestas desse grafo? Quantas arestas... Não, melhor, qual que é o grau esperado de cada nó desse grafo? Randômico. Quantas arestas na expectativa a gente vai ter? 2. Por que 2? Porque o número máximo é 4 para cada uma. Certo? Só que como a gente tem uma probabilidade meio de cada uma delas existir, o que a gente vai fazer? A gente vai somar meio 4 vezes. E a gente vai ter o valor esperado do nosso grau, que vai ser 2. Todo mundo está lembrado aqui como que a gente calcula o valor esperado? Então, muito simples, né, gente, a definição de um grafo aleatório. Ok, então vamos analisar as propriedades desse grafo, tá? Gente, com uma definição simples como essa, de repente a gente consegue um modelo em que magicamente aparece a propriedade que a gente estava procurando, que é a propriedade de mundo pequeno, tá? Se você tiver um valor de P não muito pequeno, a gente vai ver daqui a pouco, você tem um valor mínimo de P que você precisa ter. Você rapidamente, bruscamente, surge essa probabilidade de mundo pequeno. Ou seja, a distância média dos seus pontos na sua rede aleatória vai ser da ordem de log de n. Então, as redes aleatórias, elas têm essa propriedade. Tá? Então, porque cada nó tem a mesma probabilidade de se conectar com nós que estão perto dele e com nós que estão longe dele, tá? Você consegue muito rapidamente caminhar nesse grafo. Então, todos os caminhos par a par numa rede aleatória
são curtos, tá? Porque as arestas, como elas são aleatórias, elas viajam distâncias muito grandes, ok? Então, a gente precisa aqui um valor mínimo de P, né, para que essas propriedades comecem a surgir. E a distribuição de graus dessa rede aleatória, tá, dessa rede aleatória aqui, ó, isso aqui é um grafo aleatório. A distribuição de graus, ela segue uma distribuição Poisson. Ok? Então, o que acontece é que a maioria dos seus nós vai ter grau K. O que é o nosso K aqui? Já definimos o K? Ainda não. Mas, se você aumentar o grau aqui, vai ter muito poucos nós com esse grau. Se você diminuir também vai ter poucos, né? Então, na média, se a grande maioria vai ter essa quantidade de K, mais ou menos, né, aqui o desvio padrão do grau, ok? Então, você tem essa curva bonitinha aqui para distribuição de nós numa rede aleatória, tá bom? Grafos aleatórios, gente, é uma área assim, interessantíssima de pesquisa. Assim, tem propriedades que são muito surpreendentes, assim, tem assim, é muito interessante. Então, se alguém tiver interesse, vocês podem aí estudar um pouco mais, se informar um pouco mais. Tá? Então, quais são as características do nosso grafo aleatório? Né? A distribuição de graus é Poisson. Né? O grau médio aqui de cada nó é a probabilidade vezes o número de nós, tá? Que foi a fórmula que a gente derivou aqui, ok? A maioria dos nós tem esse grau, ok? E o caminho médio, esse L aqui, o caminho médio, ele é da ordem de log n sobre log de k. Tá? Então, a gente tem essa propriedade de mundo pequeno nos grafos aleatórios. Então, gente, por muito tempo, as pessoas explicaram esse fenômeno de mundo pequeno através de redes aleatórias. Tá? Então, por muito tempo, por que essa propriedade de mundo pequeno ela surge de uma forma tão surpreendente? Esse modelo era utilizado para explicar o mundo pequeno. Então, se a gente pegar uma rede social, qual que é a intuição, então? Então, uma rede social, ela tem um caminho médio pequeno por causa de coisas aleatórias. Então, às vezes, uma pessoa fez uma viagem aleatória, conheceu outra pessoa na praia e não tem nenhuma explicação isso, sabe? Não tem nenhuma informação, estrutura geográfica por trás disso. É puro acaso, tá? Então, somente por causa do puro acaso de encontros que não tem nenhuma explicação, as redes sociais são um mundo pequeno. Tá? Então, essa é uma forma de explicar, de modelar as redes complexas, ok? No entanto, tem alguns problemas com esse modelo. Tá? Vocês conseguem ver algum problema com esse modelo? O que a nossa rede social tem que o grafo aleatório não tem? Vocês conseguem pensar em alguma coisa? Sem olhar aqui? Ok? Então, é isso que você disse. Então, se a gente tem uma látice aqui, né, um pedaço daquele anel, a gente tem um diâmetro que é grande, né, que é da ordem de n, raiz quadrada, sei lá, em 2 dimensões seria raiz quadrada de n. Mas o coeficiente de clusterização é alto. Já no grafo aleatório, a gente tem a distância média ou diâmetro pequeno, só que o coeficiente de clusterização, ele decai com n, ele é da ordem de 1 sobre n, então é um valor muito pequeno. Quanto maior o número de nós, menor é o coeficiente de clusterização do seu grafo aleatório. Tá bom? Então, novamente, a gente tem um problema. Tá? Então, por um lado, a gente tem uma rede, um modelo que explica bem as interações locais, e por outro lado, a gente tem um modelo que explica bem o pequeno diâmetro da sua rede, as interações, né, a longa distância. E
ao mesmo tempo, a gente consegue observar valores altos aqui de coeficiente de clusterização. Vocês vão ver que esse aqui, por exemplo, 0,08, é um valor alto para coeficiente de clusterização. Tá? Um grafo aleatório tem valor, coeficiente de clusterização 0,001, tá bom? Então, a maioria das redes que a gente encontra na prática, por exemplo, aqui está exemplificando a rede do grid de eletricidade entre Estados Unidos e Canadá. Tá? Então, essa rede, ela tem um coeficiente de clusterização alto. Tá? Existem vários outros exemplos, né? Por exemplo, a web, né? Tem um diâmetro pequeno, coeficiente de clusterização grande. Né? Então, se a gente pegasse uma rede aleatória, um grafo aleatório com o mesmo número de nós, quais que seriam os valores de diâmetro? O diâmetro seria parecido, tá? No caso da web, gente, vamos pegar todas as páginas web e gerar os hiperlinks de forma completamente aleatória. Tá? O que a gente vai conseguir? A gente vai conseguir um diâmetro, né, um caminho médio, que é muito similar ao real. Só que o coeficiente de clusterização vai ser milhares de vezes menor do que o encontrado na prática. Tá? E isso a gente pode observar para várias redes do mundo real. Tá? Então, se a gente pegar os atores de Hollywood, mesma coisa. O diâmetro na vida real é mais ou menos 3,65. Se você pegar um grafo aleatório com os mesmos nós, vai ser mais ou menos 3. Mas o coeficiente de clusterização é altíssimo para os atores de Hollywood. Então, é tudo todo mundo conhece todo mundo. Mas se você gerasse aleatoriamente, seria baixíssimo.